frente. Então, o imperativo, eu vou dizer para vocês, muito cuidado na hora de usar. É só quando você quer ser muito assertivo, trazer comandos e instruções claras. Porque você pode estar sendo muito rude, né? Você pode estar dando comandos e a pessoa entender que você está mandando nela. E isso acaba tendo um aspecto, às vezes, um pouco grosseiro, um pouco agressivo. O brasileiro acaba tendo essa... Assim, as pessoas percebem os brasileiros com esse tipo de linguagem. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo bem claro. Para nós é muito normal, né? A gente chega ali e vai comer no restaurante, vai fazer alguma coisa, a gente fala, me dá uma coxinha, me dá uma coca, me dá qualquer coisa aí, o jeito do brasileiro. Me dá uma pizza. Só que a gente fala isso com um sorriso, ok? Só que esse sorriso, ele não é percebido. E aqui, se ele é percebido, ele acaba trazendo um tom cínico, porque você usou o tom imperativo. Então, se você chegar para alguém e falar assim, give me that, pass me that, ok? Você vai estar sendo agressivo. Mesmo usando please. Mesmo usando please. Inclusive, no meu trabalho aqui, muitas vezes eu esqueço, eu sou muito direta, então às vezes eu falo assim, can you... Eu agora hoje já não esqueço mais não. Can you pass me this? Can you give me that? Mas no trabalho eu já tive situações onde eu esqueci desse can you, could you, que são os verbos modais, que a gente já falou deles faz 3 semanas, né? Recentemente. Acho que teve uma aula, tá lá na Oco dos Academy, se vocês quiserem acessar, ainda deve estar disponível, uma aula de modais, onde eu falo para você utilizar o can, could, may, might, will, would, porque isso traz uma conotação diferente. Então, o imperativo, eu vou dizer para vocês, muito cuidado na hora de usar. É só quando você quer ser muito assertivo, trazer comandos e instruções claras. Isso normalmente melhor numa linguagem mais escrita do que falar, tá? E aí você tem um modo subjuntivo, onde você vai usar os verbos para falar de hipóteses e desejos. So, hypotheses and wishes. Things that you would like to happen, ok? Então, vou dar um exemplo aqui, como é que funcionam os modos gramaticais e como é que eles oferecem essas nuances de tom de speech, que a gente fala, speech tone, ok? Então, vamos lá. Se eu disser para vocês assim, I will attend the meeting, é o modo indicativo. Eu já estou dizendo, eu vou participar do encontro, tá bom? Se eu for utilizar o modo imperativo, por exemplo, send me or send the report now, ok? Answer the call now. Give me this information, ok? Esse é o modo imperativo. Eu estou sendo mais direta, ok? Dando um comando. O subjuntivo, ele vai trazer hipóteses. E aí vai entrar na if clauses, que a gente não vai falar aqui hoje, mas if clauses é um assunto para quem estuda IELTS, a gente aprofunda bastante nas if clauses, né? If significa se, tá? Em inglês. Então, é aquela coisa, se eu fosse fazer isso, eu faria aquilo. Se eu não fosse fazer... E aí, isso você acaba diminuindo, ok? A assertividade da sua comunicação. Então, quando a gente usa muitos modais e quando a gente usa muito se, que é o if clauses, a gente pode estar reduzindo o impacto da nossa conversa. Mas muitas vezes isso é proposital. We do this on purpose. Por quê? Porque aí a gente consegue engajar e integrar mais. É quando a gente diz, olha, isso aqui são hipóteses, são desejos, você quer contribuir, você quer colaborar, você quer engajar? Então, tem uma distinção clara de quando usar modo indicativo, modo imperativo e modo subjuntivo, é legal para que você tenha mais assertividade como líder, ou se você quer desenvolver a sua liderança, tá bom? Para você saber dar o tom da conversa, ok? Dar o tom da conversa. Ficou claro, gente? Tem alguma dúvida aqui com relação a esses slides? Porque isso não é tão straightforward, tá, gente? Isso aqui não é tão direto, isso aqui tem vários conceitos aqui, tá? Que se não ficou bem claro, a gente explica melhor. Porque tem o conceito do indicativo, imperativo e subjuntivo, que dá o tom da conversa, mas falei também dos verbos modais, tá? Falei também de nominalizações, quando você quer ajustar a linguagem, trazendo as pessoas para um maior engajamento, então, às vezes, você vai trabalhar mais com hipóteses, que é para dar à pessoa a oportunidade dela trazer as hipóteses dela também. Ficou claro? Esse modo indicativo, imperativo e subjuntivo tem a ver com a frase, mais do que com o verbo. Mas
sabendo colocar o verbo certo dentro do indicativo, subjuntivo, você também dá o tom mais apropriado. Isso, é como você vai estruturar a sua frase utilizando o verbo, que ele vai estar ali, né? Mas você vai estruturar o verbo de acordo com essas estruturas de indicativo, imperativo e subjuntivo. Então, quando for indicativo, ações concretas, uma coisa direta. Você está até ali usando, por exemplo, I will attend, I'm going to work tonight, or we are going to finish these studies or those reports tonight, ok? Então, aí eu estou sendo mais direta, eu estou dando fatos, eu estou trabalhando com ações concretas. Dos verbos que você escolhe com a frase que você precisa dizer. Exatamente, com a estrutura, como você monta a estrutura gramatical daquilo que você vai falar. Então, a gente fala isso, é usar os predicados junto com aquela fala, com os verbos que você está escolhendo, de uma maneira que você ou suaviza o tom, usando mais o modo subjuntivo. Como é que você é mais direto? O imperativo ele é totalmente direto. E o indicativo ele fica ali in between. Mas o indicativo é o modo que a gente mais usa. Tá? Então, você estar no indicativo é, como eu falo, safe bet, que é a aposta segura. Tá? Isso tem em português também, você já deve ter estudado indicativo, subjuntivo, imperativo. Presente mais perfeito, né? Do indicativo, pretérito. Né? Então, a gente não lembra disso, talvez vocês não precisem lembrar, mas é lembrando que o indicativo ele vai ser uma comunicação direta, mas de fatos, falando de fatos e ações concretas. Imperativos são comandos, então faz isso, faz aquilo, é uma ordem, tá? E o subjuntivo eu agrego mais, eu trago mais engajamento, porque eu estou dando a oportunidade das pessoas trazerem hipóteses, desejos, e aí eu vou entrar com a if clauses também, tá? Então, a if clauses é um capítulo à parte, tá? Porque tem toda uma regra de if clauses, você tem 3 regras, mixed conditionals, que a gente fala. Parecido com o português, né? São as condicionais. A única coisa que muda um pouquinho é o tempo verbal que você vai usar, porque daí o verbo ele vai se modificar ali também. Então, por exemplo, se eu vou usar o if, e eu estou falando no presente, eu tenho que usar o can, e aí a minha segunda frase vai ter que estar com o mesmo tipo de verbalização. Eu não posso, por exemplo, estar usando o presente e depois eu vou para alguma coisa subjetiva, como I thought, or o verbo vai para o passado, sabe assim? Então, eu preciso ser coerente com isso. Porque lembra que quando a gente usa esse tipo de estrutura de if clauses, a gente está linkando uma cláusula com a outra. É uma frase com a outra. Então, tem algum linking information ali, tá bom? Uma informação linkada, tá bom? Esse é um tema com uma aula essa é uma aula interessante, mas é uma aula mais avançada. Geralmente, essa aula é mais para quem está prestando um IELTS, sabe? Porque a gente consegue usar no dia a dia. Não é em 5 minutos. Não é em 5 minutos, gente. I'm sorry, I can't go there, porque seria muito naivo. Se for interessante, né? Aí vocês mandam para a gente, porque if clauses caem em toda a prova, tá, gente? A partir do First Certificate in English, o if clauses começa já a aparecer. E o seu inglês fica mais bonito. Exato, claro. Você consegue usar mais, mas é muito parecido com